Olá, boa noite a todos e a todas. Hoje a gente temos aí a abertura da nossa leitura conjunta e hoje é dia de discutir Doramaru Odisseia, Histórias, que é esse novo livro do Itamar Vieira Júnior, já muito conhecido pelo seu Torturado. Então hoje a gente fala aí sobre a parte inicial do livro. O livro tem 12 histórias e a gente selecionou hoje para falar das 6 primeiras. E na live da semana que vem, de sexta-feira que vem, a gente fala sobre as 6 últimas histórias. Então são 12 histórias aí que compõem o livro. Lendo um pouquinho aí sobre a vida do Itamar, eu percebi que a gente tem um único romance dele, que é justamente Torturado. E antes disso ele vai ter outras publicações e são publicações de narrativas curtas. A maior parte de sua obra, então, é composta por narrativas curtas. Quem for chegando já vai me dizendo aí se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se a transmissão tá tudo certinha. Na nossa última leitura conjunta, na última live da nossa leitura conjunta, a live simplesmente parou no meio. Então hoje vamos ver aí como que vai acontecendo, se a internet não vai oscilando, se vai dando tudo certo. Bem, vamos falar um pouquinho do Itamar Vieira Júnior. Itamar Vieira Júnior, ele é da área da geografia. Ele não é do campo ele não é formado, ele não começa a estudar na literatura, ele tem toda uma formação acadêmica em geografia, graduação, mestrado, doutorado, e é no doutorado então que ele se volta, pelo que a gente vai vendo sobre a sua história, principalmente no seu doutorado que ele vai se dedicar a estudar ainda mais os povos originários e estudar um pouquinho da nossa história, dessa história que muitas vezes não é contada, né, de como esses povos originários sofreram diversas violências, as mulheres ainda, outros tipos de violência, com uma série de explorações que foram acontecendo aí. Então isso, muito provavelmente essa trajetória do Itamar Vieira Júnior, enquanto pesquisador desse Brasil, né, nas pesquisas dele ele se volta muito para estudar o lugar onde ele nasce, que é a Bahia. Então estudar o Brasil, estudar essa região, com certeza é esse motivo maior aí para a escrita do Itamar Vieira Júnior. Ele é um escritor, desde que ele lança o seu primeiro livro, ele é um escritor premiado. Então ele começa recebendo prêmios menores ali em Salvador, prêmios com menor expressão ali no seu lugar, onde ele começa a publicar ali na Bahia. Então ele começa em 2012, seu primeiro livro publicado é em 2012 ali, com o conto Dias, que vence então um prêmio, e depois ele vai lançar A Oração do Carrasco, que é um conto que está nesse livro, que é um dos meus preferidos. Ele lança então A Oração do Carrasco, que é o seu segundo texto, já o seu segundo texto premiado. 2017 foi finalista do Jabuti. E quando ele lança Torturado, que é esse seu livro mais popular, que é esse seu livro mais famoso, que aliás tem uma coisa muito legal que acontece com Torturado, que é justamente ele escapar de um círculo às vezes pequeno de leitores que acabam conhecendo esse tipo de escritor nacional, e ele é conhecido e ele é lido por muita gente, por diferentes tipos de leitores, e isso é uma coisa muito interessante e muito importante a respeito do Itamar Vieira Júnior. Quando ele lança então Torturado, ele não lança no Brasil, ele lança em Portugal, e lá em Portugal ele recebe uma premiação bastante importante, que é o Prêmio Leia, e a partir daí, com certeza, essa premiação internacional ajudou a gente conseguir visualizar e entender a obra do Itamar Vieira Júnior por uma outra perspectiva. Então, provavelmente, essa boa recepção de sua obra lá em Portugal ajudou também esse escritor ser mais conhecido e mais difundido por aqui. Depois ele já publica Torturado aqui pela Todavia, já no ano seguinte, e aí tem então uma explosão de sua obra. Já tem resenha de Torturado por aqui, quem tá por aqui já viu, talvez já tenha visto a resenha de Torturado. É um livro que eu gostei muito, assim, acho que todo mundo, eu ouvi poucas críticas negativas, a maioria das críticas que a gente ouve é sempre crítica positiva, eu gostei demais, e isso me motivou, claro, a conhecer mais de sua obra e conhecer Doramaru Odisseia. Eu demorei muito aí para começar a ler, justamente porque eu ficava com medo de não atender a expectativa que a gente acaba criando quando um escritor ele acaba sendo muito conhecido por uma obra. E aí eu acabei ficando enrolada ali nas primeiras páginas, porque eu falava, vai que eu não gosto tanto, né?
Mas, na verdade, Dora Maar, Odisseia, tem uma escrita que revela outras facetas ali do Itamar Vieira Júnior que eu gostei muito de conhecer aqui. Tem muitas perspectivas similares que ele vai abordando entre uma obra e outra. Acho que uma coisa que eu gosto bastante da escrita do Itamar Vieira Júnior é o quanto ele vai trazendo a educação ali como um elemento importante para a emancipação desses povos explorados ali. Então, esses próprios personagens que estão representados ali nas obras, tanto em Torto Arado quanto em alguns dos contos aqui, eles acabam passando e discutindo o aspecto da educação, como que a educação é importante para se transformar. Então, a gente tem num determinado conto algumas mulheres falando o quanto que tiveram direito à educação, à leitura negado, o quanto que isso afeta em quem elas são. Então, a gente percebe esse destaque para a educação, para a leitura, de forma muito significativa na sua obra. Mas uma coisa que o Itamar explora aqui, que eu acho incrível, é o quanto ele vai passando por diferentes vozes narrativas. Muitas histórias vão ter aí vários narradores e nem sempre isso é muito bem demarcado, não tem um anúncio desse novo narrador. Então é muito interessante que a gente percebe quando muda o narrador, muda o estilo, muda a pontuação. Então isso vai deixando a gente perceber uma marra e uma capacidade de articulação dessas vozes aí extremamente plurais nas narrativas muito interessantes. Em alguns contos essas vozes, em algumas histórias essas vozes vão indo e depois voltam. Então é muito legal conhecer essa perspectiva do Itamar Vieira Júnior e essa qualidade de sua escrita para conseguir mesclar essa série de vozes narrativas que a gente está tendo aí. Bom, os 6 contos que a gente fala hoje, então, é A Floresta do Adeus, Farol das Almas, O que Queima, Alma, A Oração do Carrasco e O Espírito Abone das Coisas. Então, temos 6 histórias de modos escritas de modos distintos, mas já marca aí o estilo do Itamar, que é essa coisa dessa pluralidade de vozes, que é essa coisa de conseguir articular esses diferentes narradores. Isso é importante para a obra, tá marcado aqui. Mas a gente também vai tendo outros aspectos bastante demarcados, bastante acentuados, que vão sendo contados aqui, que é ele vai passando pela abordagem de diferentes povos originários. Então a gente pode demarcar isso também como uma coisa importante que une todos os contos, essa abordagem dessas violências em relação a esses povos originários. Todos os contos acabam passando por isso, alguns de forma mais incisiva, alguns de forma mais enfática, outros vão abordando de forma mais sutil, mas todos os contos acabam passeando por esse aspecto aí dos povos originários. A Floresta do Adeus, alguns contos são mais curtos, outros são mais extensos. Então, por exemplo, Farol das Almas é um conto bem curtinho mesmo, mas a gente também aí a gente vai tendo contos mais extensos, como A Floresta do Adeus, como A Oração do Carrasco, que é o meu preferido. Acho que A Oração do Carrasco é o meu preferido. Mas temos 6 contos com histórias muito diferentes, mas todas histórias que vão abordar essas violências em relação a esses povos originários. Quando a gente chega ali na Floresta da Deus, a gente tem um conto que lida com 3 vozes narrativas, pelo menos que eu consegui identificar. A gente tem 3 vozes narrativas, e o tema, o espaço é esse, muito provavelmente ali da Bahia, e nesse conto aqui ele não demarca, mas em outros contos sim, mas talvez a gente esteja tratando ali do mesmo espaço, que é essa inserção da monocultura ali na Bahia, no período escravocrata. Então a gente tem essa abordagem aí, o quanto que chega de repente a monocultura do eucalipto e o quanto que isso altera a vida de todo mundo que está ali. Nesse cenário de início, a gente vai ter um aspecto bem interessante da gente analisar, que é a inserção de 2 estradas. Então a gente tem essa primeira estrada, que é essa que fica no limite dessa plantação de eucalipto, que é essa estrada do movimento, essa estrada da correria, essa estrada do progresso. E aí depois tem uma outra estrada não pavimentada ali do lado, que é essa estrada que eles dizem que ninguém sabe onde vai dar, e essa estrada é a estrada sem trânsito, não tem movimento ali. Então a gente percebe esses 2 cenários lado a lado, no meio tem uma cerca, e não se pode atravessar essa cerca, ainda que os personagens eles transgridam essa regra. Quem está do lado desse espaço sem movimento não pode ultrapassar para cá, que é esse espaço privado, esse espaço da terra ali que está sendo utilizada para a plantação de eucaliptos. E essa estrada ela é conhecida
por quem mora ali, pelos moradores que nascem ali, como a floresta do adeus. Justamente porque essa floresta do adeus foi responsável por fazer com que eles tivessem que dar adeus para muita coisa, mas também porque essa floresta, eles percebem que essa floresta levanta e eles cortam. Então, para que serve o eucalipto? Né? O eucalipto cresce, eles vão lá e cortam, depois nasce outro, o eucalipto nasce novamente, brota novamente, mas a gente percebe essa floresta surgindo e desaparecendo, e para quem mora ali isso é muito confuso, né? Por que eles estão plantando uma floresta e daqui a pouco essa floresta desaparece e nasce novamente e assim sucessivamente? Eu queria ler algumas páginas, eu queria ler algumas partes, principalmente aqui desse início da Floresta do Adeus, para a gente já conhecer um pouquinho, quem nunca leu, já conhecer um pouquinho desse estilo do Itamar Vieira Júnior. Na Floresta do Adeus, então, se inicia assim. Aqui é o limite. O soldado aponta com a arma uma linha amarela quase apagada no chão. Duas cercas de arame farpado se estendem paralelas à estrada de um lado, ao fundo de uma floresta do outro. Uma estrada longa, a vista não alcança. As cercas são novas, brilham como a prata de Potosí, formam espinhais, dão volta em torno do ar, envolvendo de modo lento e perigoso. Cada cerca tem 5 metros de altura, 20 ou 30 centímetros de profundidade, entre uma e outra há um espaço de meio metro. A zona silenciosa é guardada por soldados ao longo da linha, como soldadinhos de chumbo dispostos ali por uma mão infantil, que mantém quase a mesma distância entre um e outro. No lado sul da cerca corre uma estrada paralela, não pavimentada, cujo trânsito é quase inexistente. Nenhum dos soldados sabe dizer para onde a estrada segue, qual sua origem ou seu destino. Por ali não passa nenhum tipo de carga, o deslocamento é ínfimo. O lado norte é demarcado por uma alta floresta de eucaliptos, que vão ocos entre uma árvore e outra, muitos galhos secos no extrato inferior e nenhum pássaro ou animal a habitá-la. O som que mais se ouve é o do vento chacoalhando as folhas na Floresta do Adeus. Sabe-se que um nativo a chamou de Floresta do Adeus porque quando ela chegou com os homens em pequenas mudas, a população local foi deslocada para longe e as folhas, quando as árvores atingiram a maturidade, farfalhavam replicando o vento, como pequeninas mãos dando adeus. Então a gente tem esse cenário aí da monocultura sendo contado e a gente tem uma história central que vai ser contada além dessa, que é essa da violência em relação a esses povos que moravam ali e essa chegada do progresso, como que essa chegada do progresso vai atrapalhando a vida de todos eles e modificando a vida de todos eles. A gente tem uma história então que é contada, que é essa história desses dois primos que são amantes. Então a gente tem Rosa, que é chamada de cigana, né, pela família. Rosa é a cigana. E Rosa, então, ela nutre um grande amor pelo seu primo, que retribui o seu amor. Mas, contudo, esse seu primo precisa acabar trabalhando nesse lugar, que é esse lugar da cana-de-açúcar, do eucalipto, para poder tentar trazer alguma melhoria de vida para os seus, né? Então, ele vai tentar ir para a cidade, vamos dizer assim, para poder tentar trazer para aquele espaço algum progresso, alguma mudança, alguma evolução, tentar estudar para transformar a vida dos seus. Nisso, Rosa fica sozinha, fica desnorteada, então eles nutrem uma relação desde que eles são crianças, né? Então eles crescem juntos e vivem juntos e se amam desde a infância, depois na adolescência e depois na fase adulta. E quando ele chega, então, em certo momento da vida, ele precisa se afastar. E nesse ato de se afastar, Rosa fica sozinha e fica desesperada. Então a gente tem 3 perspectivas, 3 sujeitos diferentes que vão contar essa história. Primeiro narrador, a gente tem então primeiro essa narrativa, essa voz narrativa que vai contar essa história ali meio que de fora, mas depois a gente tem demarcado uma narradora que é uma tia que vai contar a história, que vai mostrar, ela fala ali: o vento desalinha meu cabelo e eleva as pontas de meu lenço de renda, que por pouco tempo cobre meus olhos úmidos de espera, úmidos por Luiz, que além da Floresta do Adeus, do outro lado da cerca, onde existe uma estrada. Então a Rosa toma a narrativa e vai falar dessa ausência do Luiz, desse sofrimento. Depois, na sequência, a gente tem a voz de uma tia, que vai contar essa mulher que observou
vê acontecer esse amor de Rosa e de Luiz, mas também ela viu outras coisas. Ela viu essa transformação na perspectiva de alguém já adulto, ela viu essa série de modificações que foi acontecendo ali e que foi transformando a vida de todos eles. E tudo isso vai sendo cruzado por uma narrativa, por uma outra voz narrativa que não é de ninguém da família e que é essa narração onisciente ali. Separados, Rosa e Luiz, cada um sofre ao seu modo, mas como essas narradoras que são responsáveis por contar a história, elas têm mais acesso ao sofrimento de Rosa, porque tá ali vivendo com ela, é a voz de Rosa, então, que vai se fazer mais presente. Elas vão acabar falando mais de Rosa do que de Luiz, justamente porque elas têm mais contato com a Rosa. Mas a gente tem uma outra voz narrativa também, que é muito interessante, que é de uma narradora que vai contar da perspectiva de visualização disso, dessas duas coisas, tanto do amor de Rosa e Luiz, quanto dessas transformações que o lugar em que eles moram foram sofrendo, que é o de uma mulher deficiente. Então, essa mulher meio que invisível dentro de sua comunidade e muitas vezes tratada como mágico. Então, ela era corcunda e muitas vezes as pessoas chegavam para tocar as costas dela no intuito de receber uma bênção, no intuito de receber uma espécie de milagre. E ela não gostava disso, mas ela sentia também muita tristeza pelo fato de ela ser invisível. Então, quando ela toma a narração, ela conta a história por sua perspectiva, ela vai falar também na perspectiva do seu sofrimento, dessa mulher que enxerga tudo que vai acontecendo ao seu redor, mas ela sabe que também não vai acontecer nada de muito grandioso na sua própria vida. Ela sabe que ninguém vai querer casar com ela sabe que ela vai ficar sozinha ali na família, justamente porque ela é essa mulher deficiente. Lá na página 22, então, ela vai falar. Tem uma parte maravilhosa ali que ela começa quando ela vai falar dela, que ela diz: sempre fomos deixadas em segundo plano. Então, nós as mulheres, né? Sempre fomos deixadas em segundo plano por Deus e pelos que falam em seu nome, como servas secundárias, sem brilho próprio, sem direito a reverências. Sou uma mulher de baixa estatura, com uma deficiência na coluna que me fez corcunda. Sou uma mulher que olha com admoestação e reprovação os tolos que se aproximam com falsa compaixão para tocar minha corcunda e fazer um pedido como amuleta de sorte. Mas na noite, no meu quarto, eu chorava, pois sabia que nunca iria me casar ou ser amada, porque todos me viam como uma coitada que carrega uma montanha nas costas. Então essa talvez seja a narradora mais forte, que vai falar que além das violências que elas já sofriam por ser mulher, além das violências que elas já sofriam por estar ali naquele espaço, ela também sofre essa violência ainda por cima por ser mulher e por ver um amor tão bonito acontecer ao seu redor, que é o amor de Rosa e Luiz, mas ela sabe ao mesmo tempo que esse amor nunca chega para ela. No final do conto, a gente tem Rosa ali, a Rosa ela é uma transgressora, né? Então, por mais que o Luiz tenha se afastado dali, ele foge, entre outras coisas dela, porque ele sabe que enquanto ele estiver ali, eles vão nutrir esse amor um pelo outro, e esse amor é errado, né? É o amor entre primos. Então ele precisa fugir desse amor, e para fugir desse amor ele sabe que ele precisa sair dali. Mas isso não corta o vínculo entre eles, porque a Rosa é uma dessas que transgridem a cerca. Essa cerca, ela é cuidada por soldados. Até tem uma parte da narrativa que se brinca com a ideia deles parecerem soldadinhos de chumbo, que estão todos enfileirados, mas a Rosa consegue cruzar esse espaço e consegue se encontrar com o Luiz. Então, mesmo durante a fase adulta, quando eles já estão vivendo em mundos diferentes, eles ainda acabam se encontrando e se vendo e se amando, apesar de tudo dizer que não deve acontecer, apesar de a gente ter vários fatores aí que vão dizer que esse amor não deve existir. Ela é, então, essa transgressora. A própria família dele sempre visita muito ele, sempre tenta manter, levam comida, levam doces, e ele sempre fica muito feliz, mas essa chegada dessa família é sempre esse renovo desse sentimento que ele tem pela Rosa e que ele tenta, a muito custo, tentar matar, porque é uma coisa que ele enxerga como errado, como pecaminoso aí, né? Esse amor entre primos. No segundo conto, já lá no conto número 2, nós temos aí uma história, é a história mais curtinha aqui do livro, e é uma história, eu acho que talvez a gente tem duas histórias que vão partir muito do insólito aí, né, de uma coisa de uma coisa transcendental aí que é posta,
que em Torturado é muito presente, mas aqui nesse livro, talvez nesses 2 primeiros contos aqui dessa primeira parte que a gente discute, talvez seja esse o que mais apresenta isso, o Farol das Almas, e o outro já é o próximo, que é o que queima. Mas vamos falar do Farol das Almas. Ele vai contar da construção de um farol na Bahia, ali perto de Salvador. Quem conhecer mais geografia consegue identificar ali. Eu tentei procurando elementos para identificar qual era esse farol, mas acabei não encontrando. E também, quer dizer, tem algumas sugestões aí, algumas ideias, mas eu também não arrisco chutar, não, porque vai que eu tô bem errada. Mas a gente tem a ideia de um farol sendo construído em 1842, então a voz narrativa ela vai oscilar entre 2 acontecimentos ali. A gente tem, né, essa chegada ali em 1840, na década de 40, a gente vai tendo chegadas de diversos navios trazendo escravos de outros lugares, e esses escravos que vão chegando, eles têm uma responsabilidade, eles são trazidos ali com um objetivo específico, que é dessa construção desse farol. E aí essa voz narrativa ela vai ficar questionando, assim, ela leva a gente a questionar, pera lá, então, e qual que é a utilidade desse farol? Quando esses navios chegavam, como ali naquele lugar não tinha um farol, muitas vezes esses navios acabavam se perdendo, ou esses navios acabavam chegando a outros lugares, ou acabavam sofrendo acidentes, porque com a ausência do farol, eles não conseguiam chegar no seu destino correto. Muitos navios acabavam se perdendo. Então, o objetivo de trazer escravos ali para aquele lugar em específico era para que a construção desse farol acontecesse, para que esse farol pudesse ser construído. Porém, nesse processo da construção desse farol acontecia o seguinte, que eram essas pessoas que estavam ali se perguntar, pera, então a gente está construindo um farol para que fique mais fácil para os homens brancos trazerem nossos irmãos para serem escravizados assim como a gente. Então a gente está ajudando nesse processo de fazer com que novos escravos sejam formados aqui, com que novos irmãos sejam transformados em escravos, a gente está ajudando nisso. Então a gente tinha uma cozinheira que questionava isso, e aí os outros respondiam para ela, mas não é só para isso. Aí alguém já dizia, mas para isso também. Então essa ideia deles estarem ajudando a construção de uma ferramenta para facilitar a chegada de escravos, ou a chegada dos irmãos para serem escravizados, era uma coisa que acabava mexendo ali com quem estivesse presente. E aí eles começam a partir desse questionamento, ao mesmo tempo que outros sentimentos permeiam eles, né? O sentimento de que eles ficam felizes em estar construindo alguma coisa, eles ficam felizes com o trabalho, eles acham bonito o que eles estão fazendo, então eles estão ali no meio de várias sensações. Eles também gostam, tem uma parte aqui que vai dizer, lá na página 25, as noites eram quase frias, de grande vento, e houve uma noite muito bonita em que vimos Ozupa, a lua, surgir imensa e amarela no horizonte das águas. Quando os engenheiros viram a grande luz, disseram que o que construiriam seria como a Ozupa. Então eles olharam a lua, acharam muito bonita, e os engenheiros, para motivá-los, falaram: o que vocês estão construindo é algo como a lua, que é uma luz forte que serve de referência. Quando eles terminaram então a construção, eles não acharam nada parecido com a lua e ficaram, enfim, satisfeitos com o que acabaram construindo, porque tinha uma dimensão menor do que falaram para eles, mas também eles começam a perceber que aquilo vai servir então para a chegada de novos escravos, e isso começa a deixar eles maus e pensativos em relação a isso. E aí vai chegar, né, a gente tem então lá na página 26 a chegada da cozinheira, que é essa mulher que vai perguntar, então, quem que acende a luz? Quem que acende a casa de luz, o farol? E aí vão responder para ela que são os homens da armada. E aí ela diz, ela lamentou não achar justo que aquele monstro de ferro que cuspia luz servisse para guiar as embarcações que traziam os nossos para morrerem de maus tratos e trabalho. Não era só para isso, dissemos, mas também era. No final, então, a gente tem a chegada desse insólito, que num dia, quando a lua chega grande, ela surge grande, depois de jantar, né, pensa aí nesse poder dessa cozinheira, nessa ação dessa cozinheira. Então, depois deles jantarem, todos eles acabam dormindo meio que magicamente, eles ficam muito surpresos porque eles dormem meio que magicamente, todos aqueles homens que estão ali, e aí eles também não sabem como, se enfeitiçados pela lua,
né? Então a gente vai ter esses dois femininos aí, essa Ozupa, que é essa deusa, né? E vamos ter essa cozinheira que vai estar agindo ali de alguma maneira, ainda que eles não saibam muito bem como, mas eles se sentem de qualquer maneira meio que enfeitiçados. Entram nas embarcações e rumam ali em direção à liberdade. Então o conto ele aborda esse ato aí de transgressão, esse ato de enfrentamento, aliás, em relação à escravidão, quando esses escravos fogem em direção ao mar justamente a partir desse feitiço que eles não sabem bem se é a Osupa. Na verdade, eles acreditam que é a Osupa, né? Enfeitiçados pela lua, mas na verdade tem um dedinho aí da cozinheira. A outra história é uma outra história que também é extensa e que vai brincar aí com essa coisa de ter vários tipos de narradores. Então a gente começa ali com um narrador distante, ele conta os fatos de fora, e a gente tem um casal que chega para morar numa casa nova, e esse casal não tem filhos, então já são eles apenas, esse casal sem filhos, né? E sem descendentes, como o texto diz. Eles vão comprar depois de 20 anos, eles acabam conseguindo dinheiro para comprar sua primeira casa, compram já de uma mulher idosa. Quem compra a casa, então, é uma mulher mais velha. E aí depois a gente tem uma mudança de narrativa que vai falar sobre o som de pé, que aparentemente esse espírito que vive ali pela casa, né? Esse som de pé, ele habita de alguma maneira esse som de pé, que é esse indígena que foi morto e que sofreu ali naquele espaço antes de ter uma casa ali. Então o som de pé é esse indígena que acabou sofrendo com uma série de violências e que acaba influenciando de alguma maneira no que vai acontecendo com esse casal posteriormente. Então a gente tem uma história que vai sendo contada, que é da mulher, eles se mudam para ali e essa mulher, de repente, ela começa a perceber algumas alterações na casa. Ela vê móvel mudando de lugar e ela não entende como que isso está acontecendo. Um dia ela chega na casa e ela encontra a antiga dona cozinhando, e a antiga dona diz que estava com saudade e diz que ficou com vontade de ir ali, não viu muito problema. Tranca as fechaduras, tranca todas as fechaduras das portas. A antiga dona não retorna, mas ao mesmo tempo ela ainda percebe alterações acontecendo. Então essa mulher ela vai de fato enlouquecendo a partir do momento que ela vê que tem uma interferência grande na sua casa, alguma coisa está interferindo seriamente na sua casa, mas ela não consegue saber o que é, então isso vai sendo responsável por enlouquecê-la. Ao mesmo tempo a gente tem a história do som de pé. Eu vou ler a primeira parte que fala dele ali. Som de pé cava um buraco no chão para poder dormir. Muitas floradas se passaram desde que os últimos homens de sua aldeia foram mortos. Foi quando disse que não habitaria uma casa, a própria terra seria sua morada. Se nela caísse por dor, idade ou morte, já estaria em sua cova. Som de pé dormia como uma criança prestes a nascer na quentura da barriga de sua mãe terra. Ele cava uma toca ainda mais distante, pois teme cair em desgraça. Não há mais o encanto e a proteção de seu povo. Cava quando ouve o som das árvores tombando. Elas não caem pelo tempo, pelo raio, pela força do vento. Caem pelas mãos dos que não pertencem a esse lugar, que as arrastam pela raiz, com a gana dos monstros que os velhos contadores de história de seu povo nem sequer sabiam existir. Então ele vai contar essa história de quando, né, de quando ele foi morto, do que foi acontecendo depois, já o seu espírito. Então vai contar a história do seu espírito e de como ele chegou ali a habitar aquele espaço na Terra, e que esse som de pé é responsável então por essas alterações que vão acontecendo e que necessariamente vão levando à loucura da sua mulher. Temos então dois narradores diferentes que contam a história da perspectiva de fora, mas a gente também tem a voz do marido. Ele conta essa história e ele vai justamente contar da perspectiva de alguém que viu sua mulher enlouquecer desde o momento que chegou ali naquela casa. Então ela vai falar a respeito do fato da esposa começar a apresentar um comportamento muito estranho desde que chega ali, mas ele também fala a respeito de quando eles tiveram que de fato deixar a casa. Então ele percebe de repente que a sua mulher, um dia ela meio que quase botou fogo na casa, então ele percebe então que deveria sair dali porque a sua mulher já não podia ficar sozinha e principalmente não podia ficar ali naquele espaço. E nesse mesmo tempo a gente tem a história do som de pé, né, de como ele foi morto.
para poder, de como ele foi morto, mas também de como ele vive a partir do momento que ele se torna um espírito, e que principalmente um espírito que resolve que não vai mais habitar a Terra, não vai mais habitar o mundo, mas que vai então habitar a Terra. Terceira história, a quarta história, aliás, é a história, talvez, acho que é a segunda, entre as minhas duas preferidas. Eu gostei muito essa especificamente, também gostei muito de A Oração ao Carrasco. E essa aqui a gente vai ter a história da Alma, que é, inicialmente, ela é essa mulher sem nome. Ela é, então, uma mulher negra escravizada, ela não tem nome, até que um dia uma senhora dá um nome para ela, que é esse nome Alma, e ela passa, então, a ser a Alma. Ela vai contar duas histórias, a história dela a partir do momento que ela decide buscar a liberdade, mas ao mesmo tempo ela vai contando a história do seu passado, de como ela conseguiu, de como ela, né, desde quando ela chega, como foi a sua vivência, então, enquanto uma mulher escravizada. Ela vai contar essas duas histórias. A narrativa se inicia com ela já fugindo, então ela tá fugindo do seu antigo dono, e ela vai contar justamente que era uma família que tinha muitas posses, era uma família muito rica, com muitos escravos, mas essa família foi perdendo seus bens, suas terras ao longo da vida, e foi diminuindo seus escravos, até chegar um tempo que eles só tinham a alma. Então a alma, ela era extremamente sobrecarregada, tanto no sentido de ter que lidar com todo o trabalho daquela família, mas também no sentido de ela tinha que aguentar todo o ódio daquela família, tinha que cair justamente sobre as costas dela, porque ela era a única escrava que sobrou, era a única que sobrou para eles despejarem, então, esse ódio. Então, cada vez a vida dela foi ficando mais sacrificante. Ela vai falar dos diversos filhos que foram tirados dela, ela vai falar dos diversos filhos da mulher que ela amamentou, das crianças brancas que ela amamentou e pelas quais ela nutria o mesmo amor pelo que de seus filhos. Ela vai relatar, acho que a cena talvez mais violenta que ela relata foi de quando um dia a criança estava chorando. A mulher pediu então para ela trazer a criança, filha da dona da casa, e ela traz a criança muito aninhada dela, né, sentindo aquele amor que ela nutria por aquela criança que ela amamentou. Então ela traz a criança muito aninhada, muito acolhida, e a escrava, e aí a mulher, a dona da casa, fica com muita raiva, porque imagina se a criança pega as doenças da pele que ela tem, imagina se a criança fica negra, pelo modo como ela está abraçando ela. Então a Alma vai relatar essas diversas violências que ela sofria enquanto uma mulher escravizada. Ao mesmo tempo, ela vai contando também a dificuldade de buscar a liberdade pela floresta, porque a floresta é o único lugar que existe para ela conseguir se proteger. Então ela já está nesse momento de fuga, já está toda machucada, já está dias com fome, né? Já está dias comendo ali apenas as frutas ali que existem na floresta, está toda machucada, está com o pé todo cortado. Então ela já está nas últimas, ela já está ali sem ter como resistir muito, mas ela sempre vai lembrando que o tanto que ela está sofrendo ali não é nada em relação ao que ela sofria quando ela era uma mulher escravizada, antes dela buscar a liberdade. Então ela vai relatar todos esses fatos, ao mesmo tempo que ela vai relatar o dia que eles estavam então chegando numa determinada embarcação, e aí seu companheiro foi atirado no mar e ela viu ele morrer afogado. Então ela fala do quanto que isso foi desesperador, ver alguém que ela amava ali clamar, né, ali pedir por socorro e não ser atendido, ela própria não poder atender, justamente porque, enfim, eles decidiram que ele ia ser atirado ao mar e ele morre ali. Então essa é a história talvez que traga o maior número de descrições de cena de violência até essa parte aqui. Então uma parte extremamente violenta que a gente vai percebendo o quanto que essa mulher luta por sua liberdade. Nesse processo ela vai passando por várias dificuldades, até que ela encontra a primeira pessoa que a ajuda, que é um homem que vê que ela tá muito, muito machucada, e aí ele decide então ajudá-la de alguma maneira. Então ele deixa ela tomar, entrega água para ela se lavar, entrega a comida que ele está trazendo, então ela come, toma banho, se limpa, né? Come, se limpa, depois ele ainda acolhe na casa dela para passar a noite. Então ele dá alimento para ela, ela janta, e ela vai ficar muito grata. A partir do momento que esse homem finalmente a acolheu, ele monta uma caminha para ela do lado da mesa,
mas ela decide em agradecimento, ela decide então permitir que o homem use de seu corpo. Ela vai dizer a respeito de como ela tá tão grata com ele que ela vai e deita do lado da cama dele e não liga quando ele levanta a roupa dela, justamente porque ela tá muito agradecida, e essa é a única forma que ela tem de retribuir a gentileza que ele fez anteriormente. Nisso ela continua, depois ela sai, continua e continua até que ela decide parar num lugar. Ela consegue então encontrar um lugar no qual ela fique protegida, e nesse lugar ela decide fixar sua morada, e finalmente então as coisas vão melhorando para ela, porque ela decide fixar morada nesse lugar, e a partir daí então as pessoas vão transitando por ali, as pessoas vão parando por ali, até que chega um homem que se deita com ela, e aí depois esse homem vai embora e ela percebe seu ventre crescendo. Isso ela deixa ela extremamente feliz, porque finalmente é o filho que ela vai conseguir ficar com ele, né? Finalmente é o filho que ela vai conseguir criar, ao contrário dos outros filhos que foram tomados dela. Então ela não se sente ofendida pelo homem ter ido embora e ter deixado ela com o filho. Na verdade, ela se sente mais forte para poder trabalhar e para poder construir alguma coisa naquele lugar. Então ela e o filho e os outros filhos que vão chegando depois desses homens que vão indo e que não fixam morada ali. Então ela vai tendo vários filhos, e nisso, ao passo que aquele lugar vai ficando mais bonito, ao passo que aquele lugar vai ficando cuidado, ela também vai se sentindo motivada para poder receber outras pessoas. Então outras famílias vão fixando morada, até que chega então finalmente um homem que desses homens que a engravidou e foi embora, um desses homens retorna, e ela fica, então, finalmente esse homem fixa a morada e começa a cuidar dela. Ainda ela diz de uma maneira bastante poética, ela fala: ele nunca disse que me ama, mas ele lavrou a terra, ele trouxe alimento, ele ajudou a construir, ele cuidou dos outros filhos dela. Então isso é muito mais significativo para ela do que ele dizer que amava. Então nisso, finalmente, ela vai tendo o seu lugar sendo construído, e a gente então ali finalmente uma esperança em relação ao futuro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em relação a esse conto. Ele é todo marcado, acho que esse aqui era todo marcado por uma ausência de pontuação. Tem parágrafos extremamente longos, né? Porque vai sendo essa voz da alma que vai sendo contada ali, meio que meio que o pensamento dela que vai sendo reproduzido. Então a gente vai tendo essa história sendo contada de maneira muito, muito direta ali, quase sem pontuação. É isso. Depois, no penúltimo conto dessa parte, a gente tem aí talvez o conto mais contemporâneo, eu acho. Acho que é com a história mais recente aqui dessa parte. Todas as histórias são histórias ambientadas em tempos muito anteriores, e Oração do Carrasco não. Na verdade, Oração do Carrasco vai ser meio que uma transição de várias etapas ali. Mas ele conta a história ali de um pai que é um carrasco, né? Que é responsável por matar, enfim, criminosos talvez, ou pessoas condenadas. E é parte da história desses homens, dessa família, serem carrascos. Então um dos filhos já está condenado a isso, né? O futuro dele também vai ser carrasco. Para isso, esse filho precisa ser iniciado nisso em alguma forma. E essa forma de início aqui nessa história é por meio de uma galinha que eles vão matar. E aí a história, já contando dessa parte que essa criança mata a galinha, a gente vai ter lá na 59. O pai estende um machado ao filho de corpo frágil, que se equilibra para segurá-lo. Seus 11 irmãos estão ao redor dele e esperam em silêncio que o pai ordene a sentença. Há um irmão que olha com assombro, outro com curiosidade. Um dos irmãos pisca os olhos com aparente nervosismo. Outro põe a mão na frente para sombrear o olhar que se mistura à luz do sol. Uma irmã tem uma ínfima lágrima pousada nos olhos. 2 irmãos estão muito próximos e são quase um só. As sombras se fundiram no chão da terra. O outro irmão tem a boca entreaberta e a saliva brilha como a seiva de uma planta. Outra irmã, tão decidida e forte, nem pisca. Outra irmã tem os cabelos grossos com sua oleosidade impregnada de barro suspenso na atmosfera. Outro irmão é apenas uma alma atenta e nenhum dos outros pode vê-lo, nem mesmo sua sombra sobre a terra. Então a gente tem vários irmãos aqui, e a missão desse filho, que é se tornar um carrasco quando for maior, a missão dele agora é matar uma galinha, é cortar o pescoço de uma galinha com um machado.
E aí ele tá ali nessa atividade, né, esperando a ordem do pai, ao mesmo tempo com medo de sua ação, né, ao mesmo tempo com medo de ter que matar, ao mesmo tempo ele precisa dar orgulho pro pai, então ele tá ali nessa mescla de sensações esperando o que acontece. E ali a gente tem lá na página 60 um parágrafo muito bonito que vai dizer assim: o corpo repousa, as asas se fecham nas mãos do pai. Os pés estão amarrados, a respiração ofegante da galinha do menino, ritmada pela espera, audível desde a casa em que a mãe observa. A panela de água esquentando no fogão a lenha. O pai entrega as asas do animal ao filho que olha assombrado, enquanto por trás do filho carrasco apruma o machado a certa altura para que a tarefa tenha o êxito esperado. Desce o machado sobre o pescoço. O menino, mesmo sob o sol forte do meio-dia, sente uma corrente de ar frio percorrer pelo seu corpo. Teme ferir as expectativas do pai, severo em seu intento de educá-lo. Não tenha pena, senão ela não morre. Não tenha compaixão, senão ela sairá viva com o pescoço degolado. Em pensamento, as palavras que o filho não podia ouvir. Execute sua tarefa, meu filho, porque dela será feito seu futuro e sua descendência. Nesse processo, então, de esperar e de preparar o filho para essa morte, ele é extremamente ritualístico, com todos os irmãos observando. O menino erra um pouco quando ele desce o machado, e ao invés de ele bater no pescoço, ele acaba batendo na cabeça, e depois precisa bater de novo, e de fato acontece isso, a galinha sai pulando viva, já sem a cabeça, sai degolada ali pulando, e a mãe depois olha, muitas horas depois, essa galinha pulando e viva com o pescoço, e ela diz que já tinha visto isso acontecer antes, mas durante alguns minutos, ou talvez segundos, né? Então, durante um período muito curto de tempo, isso pode acontecer, a galinha sai viva ali, sem a cabeça. Mas ela nunca tinha visto por tantas horas, então ela não sabe como que aquilo está acontecendo, a galinha viva sem a cabeça. Então, ela própria decide que ela precisa finalizar a tarefa para de alguma maneira tentar proteger o filho, tentar proteger a honra da família. Depois disso a gente vai ter uma mudança na narrativa que já vem para um tempo muito mais para frente, que vai ser uma voz onisciente, né, uma voz de fora, mas uma voz que conhece o pensamento da personagem, falando desse menino já grande, desse menino já adulto, e que vai falar então dessa sua ascendência, desses avós que eram carrascos, do seu bisavô, do seu pai, e ele já está fora desse mundo, ele é então alguém que a gente está num lugar em que eles já estão lutando ali pela liberdade, a gente já tem um momento muito mais contemporâneo dele fazendo movimento pela liberdade, dele lutando por outras questões em relação ao país. E a gente vai ter a cena desse menino já adulto, já engajado em coisas completamente diferentes do que era a vida de sua família. O seu pai, ele tá ainda na mesma situação, o seu pai ainda é o carrasco. Então a gente vai ter a narrativa de um menino de 17 anos, esse filho também já tem 17 anos, a gente vai ter então a narrativa desse menino de 17 anos que recebeu uma ordem de execução, ele era um rebelde, e por ser um rebelde ele vai receber uma condenação, e o pai dele era o responsável por matar esse menino ali meio que em praça pública, esse jovem de 17 anos. O pai ali vai titubear, né? Ele vai ver o menino como seu menino, mas a gente tá ali no momento de revolução e as pessoas vão tomar as ruas, vão colocar, né? Então uma movimentação ali, diversas pessoas vão tomar a rua, vão colocar fogo nas ruas, e essa morte acaba não acontecendo porque esse menino acaba sendo levado dali desse lugar de execução. O pai percebe que o seu filho também sumiu e que o seu filho também está lutando pela revolução. Seu pai, ele sai então à procura de seu filho, não encontra, mas encontra o menino e fala que não vai matá-lo, e fala então, se você encontrar meu filho, diz pra ele, deixa eu pegar aqui pra eu não falar errado, mas ele fala ali, se você encontrar meu filho, onde eu anotei, mas ele fala de qualquer maneira, se você encontrar meu filho, diz a ele então, se encontrar meu filho neste mundo que é tão grande, que não somos capazes de encontrar nem a nós mesmos,
Diga que esteve com seu pai e que ele o abençoa sempre. Então a gente vai ter ele aconselhar esse menino ali para dizer que se ele se encontra com um filho, então diz que ele o abençoa. Nesse mundo que a gente não encontra nem a nós mesmos. Mas a gente tem uma outra morte, que é descrita, que é a morte de um poeta. Então isso tudo vai cruzando, esses tempos vão indo e voltando, a história ela não é linear, né? A gente vai tendo várias histórias que vão sendo contadas ao mesmo tempo que vão tratar da vida e desse carrasco. Dessa última morte, então, que é anunciada, que é contada, é a morte de um poeta, de um homem que fazia livros, ele diz. Escrevia em muros, diziam que era um poeta importante. Ele estava preso na Ilha do Medo há mais de uma década. Havia chegado o momento de pesquisar, de cumprir sua execução. Depois do ditador executado pelo avô do carrasco, o poeta fosse a personalidade mais proeminente do país a ser sacrificada. O carrasco escuta o que falam os juízes, os outros carrascos e os soldados que carregam os sentenciados de um lado para o outro. E ele fica ali, né, os dois se olhando, o carrasco e o poeta se olham, e a gente tem toda uma movimentação ali. E a gente tem uma pequena troca ali, um pequeno diálogo entre os dois. O carrasco diz: talvez, se pudesse ter lido um livro, suas palavras conseguisse ter motivações para além das que me dão para que cumpra o meu dever. Queria saber se doía escrever, porque trabalhar a terra dói. Crescem calos e afloram feridas nas mãos. Faz as costas reclamarem durante a noite. Queria saber se você se curva sobre o papel, como eu me curvo ao chão, para sustentar a mim e aos outros. E aí, nessa morte, então, desse poeta, é quando ele titubeia, é quando ele reluta, então, por ter que matar alguém que na cabeça dele não deveria ser morto, né? A gente tá falando de um homem dos livros ali, como ele diz, era um poeta. Mas a gente vai ter novamente uma revolução, né? Novamente, parte da população toma as ruas e vai ter os incêndios, e essas multidões estão nas ruas, e o poeta ali novamente vai ser recolhido de toda essa movimentação. Mas ali no final a gente vai ter então uma crítica direta aos nossos tempos agora, quando a voz narrativa vai dizer: todos eram sombras de si mesmo vagando pelo mundo. Todos os carrascos, a princípio, acreditavam que tornariam o mundo melhor com o estrito cumprimento de seu dever. Alguns sentiram culpa depois de seus crimes. Outros repetiram tudo que se fosse preciso uma e outra vez. Alguns não se questionaram sobre seus atos e diziam que cumpriam apenas ordens, como o carrasco julgado em Jerusalém em 1961. Alguns dos carrascos se travestiram de presidentes, reis, anjos, salvadores, redentores, guias, líderes e nem sequer tocaram a pele de suas vítimas. Olharam seus semblantes, ouviram a desesperança nas faces dos sentenciados, continuaram a viver e a morrerem sem que a culpa os tivesse alcançado. Então a gente tem essa denúncia em relação ao nosso tempo, que a gente tem esses carrascos aí que não são chamados de carrasco. E o que é legal desse conto é o quanto o Itamar humaniza esses sujeitos que estão ali no cumprimento do seu dever e que eles de fato acreditam que estão fazendo o mundo melhor, porque eles estão cumprindo ali uma sentença, estão cumprindo com uma ordem, que essa ordem que eles recebem ajuda então a transformar o mundo num espaço melhor. Mas que na verdade esses verdadeiros carrascos eles estão muito tranquilamente sendo presidentes, sendo políticos. E a gente chega no último conto dessa parte, que é o espírito abone das coisas, que é um conto que vai abordar diretamente. É um conto razoavelmente curto, não é um conto muito extenso, mas vai ser um conto que vai abordar especificamente conflito entre aldeias aqui. Então não tem essa ambientação, esse conflito aí com a população branca, ao contrário dos outros, mas esse narra diretamente esses conflitos entre duas aldeias, meio no estilo, vocês devem conhecer Ilcapirama, que é esse nosso conto já clássico. Vai ser um conto bem naquele estilo, é um conto que conta uma história muito similar àquela, já ambientando aqui, trazendo diversas expressões indígenas. A gente vai ter um diálogo aí com uma cultura indígena bastante evidente, quando a gente vai tendo várias palavras, vários termos escritos e postos aqui. Isso não tem nada de rodapé que traduza, então a gente vai percebendo o destaque de fato
para essas palavras, então a inserção dessas palavras e desse lugar de privilégio que essas palavras vão ocupando ao longo de toda a história. E a gente vai ter então a história de um conflito entre duas aldeias, e Tocowiza é esse guerreiro que vai então para poder ele acaba invadindo o espaço de uma outra aldeia porque ele está buscando um remédio. Ele precisa de encontrar a palmeira de Abattoci para curar sua mulher Yanici, que espera o primeiro filho. Então ele recebeu uma ordem do xamã para poder entrar na floresta, entrar na palmeira, e acaba tendo que invadir essa terra que não é a terra que está ali no espaço deles. O velho xamã diz que Tocowiza tem de encontrar a palmeira de Abattoci nas terras de longe. Tocowiza tem suas pernas e quer chegar a uma das 1000 margens do rio Farra. Também tem braços, e é na canoa que ele sobe os igarapés até chegar ao leito do grande rio. A mulher de Tocowiza perde sangue e ainda faltam luas para seu filho nascer. A mulher de Tocowiza, Yanici, já não carrega o cesto e não cuida da roça de mandioca e milho. Ela fica deitada na rede e Tocowiza sai para caçar. Então ele sai para caçar, e nesse processo de encontrar essa palmeira de Abattoci, ele acaba sendo capturado. E sendo capturado, ele não sente medo, porque ele é um guerreiro, né? E se ele é um guerreiro, ele sabe qual que é o destino dele a partir do momento que ele foi capturado pelo inimigo. Ele não pode fugir, né? Porque ele foi capturado pelo inimigo. Ele é um guerreiro importante, então ele não pode fugir. Ele sabe que ele vai ser morto, que sua carne vai ser comida e que depois ele vai, deixa eu ver aqui, depois ele vai para o céu Nemê se iluminar. Então ele sabe qual é a sua história a partir do momento que ele foi capturado, e com isso ele tá tranquilo, né? Porque é o seu destino de guerreiro ser capturado pelo inimigo, ter sua carne comida pelos que o capturaram, mas depois ele tem a sua tranquilidade de que ele vai para o céu Nemê, então ele tem um lugar para o qual ele vai dali. A única coisa que o preocupa é que ele precisa dar um jeito de fazer com que essa palmeira chegue para sua mulher, e ele vai fazer isso. Ele coloca o material que ele precisa na canoa que ele trouxe e coloca essa canoa para voltar para o rio de onde ele veio, e essa canoa chega no lugar. Quando essa canoa chega, ela chega vazia, ela chega só com os itens aí, pedido pelo xamã. Quem percebe a canoa vazia foi a sua própria filha. Deixa eu ver aqui. A canoa, lá na página 85, a canoa chega até o igarapé, nas margens onde fica a casa Iobe de Tocowiza e Yanici. Nemê, a filha de Tocowiza, desce até as margens porque reconhece a canoa do pai. Nemê grita pelo pai Abi, e os homens e as mulheres da aldeia Tabora descem ao seu encontro. Os homens recolhem o arco, a flecha e a zarabatana da canoa para que Nemê não precise tocá-los e trazer má sorte para seu pai Abi. Os homens recolhem as folhas e os frutos da palmeira de Abattoci. Nemê pede que levem tudo ao xamã para que ele possa curar sua mãe. Nemê não conta para Yanici que Tocowiza não veio na canoa. O xamã macera as folhas e queima parte delas até que se transformem em cinzas. O xamã cobre o rosto de Yanici de cinzas e a faz beber parte das folhas misturadas ao sumo dos frutos. Fala então palavras sagradas, invoca os deuses do céu Nemê, invoca o espírito Abone de Tocowiza. O xamã tem os olhos voltados para o sagrado e sente que Tocowiza vive, que seu espírito Abone não está no céu Nemê. Os homens da aldeia Tabora se dividem, uns se vestem para a guerra e sobem o rio Farra. Então, a partir da morte desse guerreiro, tem uma guerra que vai acontecer então a partir daí, né, a partir dessa captura. Rio acima, o rio Farra, rio acima, Nakane, rio abaixo, Bato. Outros continuam na aldeia Tabora para defender as mulheres, as crianças e os velhos. Passam-se 2 noites, 2 dias, e Yanici se liberta dos Inami Botei e recupera sua força. Desce à beira do igarapé, porque a hora de seu filho nascer se aproxima. Yanici contempla a canoa parada na beira da água Farra. Canta porque sente saudade de Tocowiza. Canta também porque o filho de Tocowiza irá nascer. Se Tocowiza regressar, encontrará seu filho bebendo leite do seio de Yanici. Então a gente tem essa guerra ali, né? Nesse fim a gente tem essa guerra que vai acontecer justamente a partir dessa morte desse guerreiro que morre com honra, que morre protegendo a sua honra, mas ao mesmo tempo morre tendo conseguido entregar pro xamã
os itens necessários para poder curar a sua mulher e fazer com que seu filho viesse, enfim, ao mundo. Eu gostei muito do livro, algumas narrativas são muito fortes. A gente tem 6 contos para conversar semana que vem, né? Mas algumas das narrativas são muito fortes. Essa, né, tem uma narrativa muito forte. O Alma também. A Oração do Carrasco também é uma história maravilhosa. A gente vai percebendo aí que o Itamar Vieira Júnior vai conseguindo manter a sua qualidade já conhecida lá em Torturado. Vários desses contos, eles são contos de outros livros que foram, né, reescritos, que foram adequados aqui para o livro. Algumas narrativas são inéditas e a gente não chegou ainda, a gente chega na semana que vem no conto que intitula o livro, que é Doramar Odisseia, mas desse aqui a gente já percebe então que o Itamar consegue entregar pra gente a mesma qualidade que ele conseguiu entregar lá em Torturado. Gente, é isso. Até sexta que vem, quem tá assistindo depois, quem tá assistindo aqui com a gente, até semana que vem e vamos conversando. Se quiserem sugerir outras leituras pra gente conversar por aqui, outras leituras conjuntas, já vão dizendo que a gente já vai escolhendo juntos, então, a nossa próxima obra a ser discutida em setembro. Até mais!